A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de 1 Samuel, a história de Davi. Em algum momento ela se identifica comigo e com você. Quando isso acontece, é Deus orientando, mostrando onde erramos, onde devemos melhorar, o que fazer para cada dia estar mais perto do Senhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema hoje é Salmo 103:14. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por Ele conhecer nossa estrutura, às vezes estamos em algum pecado que desagrada a Ele, como Saul estava de inveja. Ele dá tempo. Ele permite que o servo ou a serva erre, passe dos limites para se arrepender. Porque Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. E na hora que Ele coloca a mão dele, infelizmente, o negócio fica sério, né? Então Ele dá muito tempo, viu? Hoje vamos falar em 1 Samuel 19, do 1 ao 17, e depois Gênesis 4, 5 a 7. A gente leu ontem até o capítulo 18, 30, né? Quando Davi foge de Saul, porque infelizmente Davi tocou para Saul, o espírito maligno foi embora, mas o que estava no coração de Saul era inveja. Ele se deixou levar mais pelo pecado. E agora Davi teve que fugir dele. 1 Samuel 19, 1 ao 17. Saul contou a seu filho Jonathan e a todos seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonathan era muito amigo de Davi. Veja que Deus é maravilhoso. Desde o início que Jonathan se apegou a Davi, passou a ter uma amizade, um respeito, um carinho, um amor muito grande um pelo outro. Já foi o propósito do Senhor para ajudar Davi. Porque Deus é bom, Ele é misericordioso. Independente do que você esteja passando, é só orar, porque sempre tem um escape, tem livramento, tem uma resposta do Senhor. Por isso, lhe disse, meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo, e em que você estiver escondido, vou falar com ele a respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso a você. Jonathan pediu para Davi se esconder, ter cuidado, porque ele ia conversar com Saul para saber realmente qual era as atitudes, qual era o que Saul estava planejando, né, contra Davi. Mas a gente sabe que Saul cada dia estava com o coração mais inflamado em inveja. E o servo ou a serva de Deus que não vigiar com isso, se deixa ser tomado por esse espírito. E isso não vem de Deus, vem do mal. Então que a gente vigie. Qualquer ressentimento, Senhor, tire isso de mim. Senhor, me socorra. Porque se a gente se alimentar de uma inveja, de um ódio, a tendência é piorar. E as consequências vai ser muito grandes diante de Deus. Porque Deus deu o único filho dele. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mandou o filho dele santo, imaculado, sem defeito, sem pecado, por toda a humanidade. Por quem crê nele e quem não. Por quem luta para ser fiel e quem peca. Então, se ele deu o seu único filho pela humanidade, que somos todos pecadores, como é que eu e você vai carregar ódio e inveja? Não faz sentido, não é verdade? Eu vou esperar pelo meu pai. Então Jonathan elogiou Davi para Saul e disse, meu pai, não faça nenhum mal ao seu servo Davi, pois ele nunca fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo que ele fez, tudo que ele tem feito, tem ajudado bastante o Senhor. Veja que ali Jonas quis mostrar a Saul toda a bondade, todas as qualidades de Davi. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias. E por meio dele, o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Veja que Jonathan deu um exemplo excelente. As palavras bem colocadas, de uma forma calma, prudente, né? Veja o que Saul fala.
Saul entendeu o pedido de Jonathan e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Veja coisa séria. Saul jurou em nome do Senhor. Mas uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, uma pessoa com o coração inflamado de inveja, nada que ela diz ela cumpre. Porque ela está ficando dominada pelo maligno. Então, Jonathan chamou Davi e lhe contou tudo, aí o levou a Saul e Davi continuou a servir o rei como antes. Veja que Jonathan confiou no pai. Afinal de contas, ele tinha jurado pelo Senhor, mas ele não merecia confiança. Por quê? Porque ele não tinha compromisso com o Senhor. Novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Mais uma vez houve guerra. E Davi atacou e destruiu. Era para o rei ficar contente. Porque o rei era Saul, mas Saul não se continha com isso. Porque ele achava que Davi ia ficar no lugar dele. Independente de algo que eu e você tem certeza da parte de Deus com alguém, isso não vai mudar nada. Porque na hora certa Deus honra a pessoa, Deus abençoa a pessoa, Deus cumpre o chamado, o propósito que ele tem com a pessoa. Então quem quer atrapalhar, seja eu ou você, só vai ter dificuldade amanhã. Porque quem é que contende com Deus e ganha? Não é verdade? Um dia, o espírito mal mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Aí tem esse fato aqui, que o espírito mal vinha da parte do Senhor. É verdade. Mas o espírito mal vinha da parte do Senhor porque Saul estava em pecado. Porque Saul já era dominado pelo mal. Então ele só liberou mais a maldade, o espírito maligno perto dele. Porque quando a gente dá lugar ao inimigo, ele chega e o Senhor permite. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade, você conhece a verdade. Saul conhecia a verdade. Saul sabe quem colocou ele foi Deus. Saul simplesmente desobedeceu Deus, mas não aceitava que estava errado. Isso é muito triste. A gente tem que ter consciência quando erramos. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem. Na manhã seguinte, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Veja que situação triste. A própria filha de Saul avisou ao marido. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pele de cabra na cabeça dele e o cobriu. Aqui diz que ela tinha um ídolo. Então deixa bem claro que a grande maioria dessa família não tinha compromisso com Deus, né? Porque Saul não tinha e Mical também não tinha. Mical avisou a Davi por amar ele, mas Mical tinha ídolo, né? E quando você é servo de Deus, está perto de pessoas que vivem cocheando dois pensamentos, vivem com outros deuses, a tendência é ter problema, não é verdade? Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Mas Saul mandou que voltasse lá e que eles mesmos vissem Davi e traga Davi aqui na cama e eu o matarei, disse Saul. Veja que para Saul não interessava se ele estava doente ou não. Trouxesse ele na cama. Quer dizer, Saul chegou ao extremo, né? Mas que queria matá-lo. Quando o demônio, um espírito maligno, se apossava de Saul, não tinha acordo. Porque quem está com mal não tem acordo. Quem está com mal não tem paz. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pele de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Veja que um abismo chamou outro abismo.
Primeiro ela tinha compromisso com os ídolos dela. Depois ela mentiu. Por quê? Porque ela disse que Davi ia matar ela se ela não deixasse ele ir embora. Quer dizer, isso foi mais um pretexto para Saul aumentar mais o ódio. Porque quando o inimigo está habitando no meio de uma família, que tem família que mente, tem outro que engana, tem outro que faz vários tipos de coisa, a tendência é só piorar. Porque lá em Salmo fala que um abismo chama outro abismo. E, infelizmente, nós temos que estar com nossas brechas tapadas. Mical tinha ídolo, Mical mentiu para Saul. Saul, que já estava querendo matar, a ira aumentou. Aí você e eu, quantas vezes passamos por situações difíceis no meio dos cristãos? Ele, mas meu Deus, por que isso? Está aqui a resposta, né? Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois eles e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Veja que Davi procurou a pessoa certa. Foi para a casa do profeta. Isso quer dizer que eu e você tem que estar perto de homens e mulheres de Deus, que tem o que é bom, que passa paz, que dá testemunho. Porque quando a gente está perto de bênção, nós somos bênção. Mas quando estarmos perto de maldição, é maldição. Lá em Coríntios fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem você anda. Procure socorro diante de pessoas que respiram a Deus. Veja que Davi foi o quê? Falar com o profeta. Para terminar, o 19 diz: Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando Samuel e era líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Foram lá buscar Davi, mas chegaram lá e encontraram o quê? A presença de Deus. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, eles também começaram a profetizar, então mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá, quando chegou a um poço grande na cidade de Sicó, perguntou onde estava Samuel e Davi, e lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Quando Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou, também ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa do profeta. Lá tirou roupa e profetizou na presença de Samuel e ficou deitado no chão o dia inteiro e a noite. E foi assim que surgiu o seguido ditado: será que Saul também virou profeta? Veja, o que me chama a atenção é que lá Saul tirou a roupa. Uma pessoa que está na direção de Deus, ela não faz isso. Ela não tira a roupa. Não é verdade? Como é que você está profetizando, está no meio do povo de Deus e tira a roupa? Porque, infelizmente, está perdida. Infelizmente, não está na direção, não está na graça do Senhor. Mas o Senhor permitiu e deixou que o Espírito dele se apossasse dele para dar livramento da vida e morte. Deus sabe como trabalhar. As suas formas de trabalhar é incrível, é tremenda. Para terminar, Gênesis 4, do 5 ao 7. Mas rejeitou Caim a sua oferta, Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Por quê? Porque Deus recebeu a oferta de Abel, as primícias. Mas Caim não deu as primícias e o Senhor não recebeu, porque o Senhor conhece o que está aqui dentro. Aí o 7 diz: se tivesse feito o que era certo, você estava sorrindo. Quer dizer, se Caim desse o melhor a Deus, ele estava sorrindo, porque era uma pessoa boa. Mas você agiu mal. Por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Por quê? Porque o Senhor sabia que ele ia matar Abel. Ele estava cheio de inveja, mas o Senhor diz uma coisa interessante: você agiu mal. Por isso o pecado está à porta. Quando o pecado está à porta, quando tem inveja, quando tem maledicência, quando tem fofoca, quando tem tudo que não presta. Porque o pecado estava às portas da vida de Caim.
A sua espera, quer dizer, o pecado estava à espera de Caim, só esperando o momento para Caim matar Abel, porque o coração de Caim estava inflamado de inveja. Ele quer dominá-lo, quem disse isso foi Deus, mas você precisa vencê-lo. E a gente sabe que Caim não venceu. A mesma coisa de Saul. Saul estava com o coração inflamado de inveja, mas aqui o Senhor diz, cabe a você dominá-lo. Então, irmãs, a gente domina. Não a gente mesmo, mas a gente orando, mas a gente clamando, mas a gente pedindo socorro a Deus, a gente domina. Com a graça dele. Como ele disse a Paulo, a minha graça te basta. Só que às vezes a vontade de querer as coisas do outro é maior. E não quer pedir socorro a Deus. A inveja, o ódio, a vontade de estar fofocando da vida dos outros é maior. Na mente, acha que é interessante. Sabe quem está fazendo isso na sua vida? Ou na minha, se eu der lugar? O adversário. Então, em nome de Jesus, vamos fugir da aparência do mal. Vamos dominar ele como o Senhor disse a Caim. Cabe a tu dominar. A gente domina orando, lendo a palavra, louvando, jejuando, pela nossa vida espiritual e pedindo socorro a Deus. E ele nos ajuda. Por que ele nos ajuda? Porque Salmo 103,14 diz, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Precisamos clamar a ele. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.